Capítulo 162 Torneio da Cordilheira Flutuante, Parte 2. Um grande número de pessoas não entenderam como Beimoi venceu porque parecia que o último nem mesmo atingiu seu alvo. Este Beimoi não é aquele que estava no palácio de Guanjun. Para forçar o adversário a tossir sangue com apenas a intenção de seu ataque. A expressão de Zhao Feng era solene. Beimoi não tinha apenas talento, ele também tinha uma boa compreensão. Ele está cultivando a técnica Águas Escuras Celestiais do Norte. Aquela habilidade foi tirada do Palácio da Cordilheira Flutuante pelo ancião Shui, porém muitos não foram capazes de aprender essa habilidade mortal de nível alto. O primeiro ancião disse lentamente: Águas Escuras Celestiais do Norte. Zhao Feng sentiu que essa habilidade não era simples, assim como sua palma do vento e trovão. As palavras do primeiro ancião eram aviso para Zhao Feng. A primeira batalha de Beimoi se aprisionou no coração de todos. Era apenas a intenção de seu ataque e ele pode forçar seu oponente a cuspir sangue. Era difícil imaginar como era a sua verdadeira força. Irmão Ben é realmente ótimo. Parece que um dos pontos de participação já é seu nesse torneio da Cordilheira Flutuante depois que ele aprendeu a técnica Águas Escuras Celestiais do Norte. Quan Shen suspirou quando a inveja, o ciúme e a impotência brilharam em seus olhos. Beimoi poderia ser mais fraco do que ele e Yuanzi agora, mas era apenas uma questão de tempo antes de serem superados. Depois que Beimoi subiu, Han Xiaoyuan, Kong Yuanyao e Liu Yuer mostraram sua força. Han Xiaoyuan derrotou seu adversário, que estava no ápice do 2 graus céu do reino ascensionado em um movimento. Kong Yuanyao foi ligeiramente infeliz. Seu oponente estava no 3º céu, o que lhe exigiu uns 10 a 20 movimentos para ganhar. Embora somente os discípulos do 3º céu do reino ascendido tenham uma chance, os discípulos dos anciãos também não podem ser subestimados. Pensou Zhao Feng. Por exemplo, Kong Yuanyao tinha grande compreensão e talento, e ele havia treinado uma habilidade mortal de nível alto, bem como 2 habilidades de nível médio, enquanto outros discípulos internos normais só teriam 2 habilidades de nível médio. Portanto, a estimativa de Zhao Feng da verdadeira força de Kong Yuanyao era, ápice do 3º céu. Isso significava que Kong Yuanyao poderia lutar contra aqueles um nível inteiro mais alto do que ele. Quanto a Beimoi e Han Xiaoyuan, eles estavam pelo menos em pé de igualdade com os do 4º céu do reino ascensionado. 1-2 Batalha, Zhao Feng vs Lu Aiqiang. Vice-chefe lhe disse. Zhao Feng se moveu como um peixe e ele chegou à plataforma em apenas algumas respirações. Seu oponente era um discípulo no 3º céu e dos 40 discípulos que se inscreveram, 1/3 deles tinha alcançado o 3º céu do reino ascensionado. Por isso era bastante azar de encontrar um discípulo do 3º céu na primeira rodada. O cabelo azul de Zhao Feng soprou ao vento e um brilho afiado apareceu em seu olho. Parece que você é a pessoa louca que treinou a palma do vento e trovão. Lu Aiqiang lambeu os lábios e enrijeceu o corpo, sem se atrever a ficar confiante. A pessoa louca que treinou a palma do vento e trovão. A figura de Zhao Feng chamou a atenção de muitas pessoas. Som do vento trovejante. Zhao Feng empurrou a palma da mão sem expressão, enquanto seus cabelos sopravam ao vento. Instantaneamente, o som do trovão apareceu como se houvesse uma tempestade. Vuu! O corpo de Lu Aiqiang congelou instantaneamente quando ele foi envolvido por uma caótica tempestade de vento e relâmpagos.
7 dedos mortais. Ele condensou toda a sua força verdadeira e enviou feixes de luz roxa, que era forte o suficiente para perfurar o ferro que tinha várias camadas de espessura. Chua! No segundo que a força verdadeira saiu de seu corpo, ele foi pego pela tempestade. Com um estrondo, Luai Qiang foi enviado voando. Você é muito forte. Luai Qiang se rendeu, pálido. Os espectadores abaixo ficaram atordoados e muitos começaram a elogiar o poder da palma do vento e trovão. Para desafiar aqueles mais bem classificados do que você e ganhar em um movimento. Esse é o poder da palma do vento e trovão. A expressão de Yang mudou ligeiramente. Seu controle da palma do vento e trovão é melhor do que Shen e ele treinou cada movimento para o nível alto. Uma luz brilhou nos olhos do primeiro ancião. Ele já teve um discípulo, mas ele morreu devido a esta técnica. Depois que Zhao Feng venceu, ele retornou para detrás do primeiro ancião para esperar pela próxima batalha. Logo, todos os competidores terminaram sua primeira rodada com Lin Fan batendo facilmente um discípulo no ápice segundo céu do reino ascensionado. Zhao Feng e Lin Fan facilmente passaram pela primeira rodada. Xiao Yun, que estava assistindo abaixo, ficou extremamente decepcionado e frustrado. Ele estava confiando na sorte principalmente, mas infelizmente, sua sorte não era muito boa e ele havia perdido na primeira rodada. Cada perda fazia a distância entre ele e uma das vagas a se tornarem mais distante. Depois de descansar por meia hora, começou a segunda rodada. Os vencedores iriam lutar contra os vencedores e aqueles que poderiam ganhar 4 lutas em sequência passariam diretamente. Na realidade, poucas pessoas ganhariam 4 vezes seguidas, porque o adversário ficaria mais aterrorizante à medida que cada rodada progredia. Nenhum dos vencedores eram simples. A segunda rodada, Xiao Yun perdeu novamente e ele quase ficou louco. A sorte de Lin Fan não era boa tampouco e encontrou um oponente no ápice do terceiro céu. Parece que Lin Fan vai perder. Pensou Xiao Yun e um Menxiang que estava ao lado dele, também sorriu fracamente. No entanto, o resultado foi inesperado. Lin Fan trocou 50 movimentos ou mais com o seu adversário e ele quase ganhou. Esse cara tem uma habilidade mortal de nível alto e uma arma mortal de nível baixo. Parecia que um balde de água fria tinha sido jogado sobre Xiao Yun. Ambos seguiram a mesma missão, obtiveram as mesmas recompensas, mas o crescimento de Lin Fan superou-o. A maior diferença foi que Lin Fan tinha uma habilidade mortal de nível alto. Os pontos de contribuição de Lin Fan e Xiao Yun não devem ser suficientes para uma habilidade mortal de nível alta e uma arma mortal de nível baixo. Lin Fan e Zhao Feng estavam muito próximos ultimamente. Um lampejo de arrependimento apareceu nos olhos de Yun Menxiang e ela podia adivinhar o que tinha acontecido. A recompensa de Zhao Feng foi muito maior do que os outros e não foi difícil para ele obter algumas armas mortais. Lin Fan só pode chegar até aqui por causa de Zhao Feng. Na segunda rodada, a posição de Beimoi e Han Xiaoyuan não mudou, como derrotaram seus adversários em um movimento. Beimoi e Han Xiaoyuan são os dois mais fortes nesta competição. Mesmo aqueles no ápice do terceiro céu não podem durar mais de 3 movimentos contra eles. A força de Zhao Feng também não é fraca. Sua técnica palma do vento e trovão é extremamente poderosa. A multidão discutiu. Zhao Feng, Beimoi e Han Xiaoyuan usaram a força dominante para esmagar seus oponentes. Entre eles,
Beimoi chocou a todos conforme ele derrotou um discípulo no ápice do terceiro céu em um movimento. Mesmo aqueles no quarto céu do reino ascensionado podem não ser seu adversário. Alguns discípulos internos eram cautelosos e respeitosos com Beimoi e nenhum deles queriam encontrá-lo. Neste momento, não havia sequer 10 pessoas que tinham vencido 2 lutas em sequência. Se um não tinha força esmagadora, era difícil ganhar continuamente. Logo, foi a terceira rodada e aqueles discípulos que tinham vencido 2 batalhas seguidas começaram a se sentir incomodados. Na terceira rodada, Lin Fan encontrou um forte oponente, Liu Yuer. Esta última tinha maior cultivo do que ele e melhores armas, bem como habilidades. Mas depois de 20 ou mais movimentos, Lin Fan teve a vantagem. Afinal, seu verdadeiro poder de batalha não era tão poderoso quanto o de Lin Fan. Veng. Neste momento, ela tirou uma espada de jade, que de repente aumentou sua velocidade de ataque e poder. Naquele instante, a ofensiva de Liu Yuer duplicou. Uma arma mortal de nível médio. Os espectadores abaixo exclamaram: "Desisto." Lin Fan desistiu imediatamente para que ele pudesse preservar sua força para as batalhas que viriam mais tarde. Zhao Feng vs Kong Yuanyao. Na terceira rodada, Zhao Feng também encontrou um adversário problemático. Kong Yuanyao era um jovem com um corpo mutável e ele foi imediatamente tomado como discípulo por um ancião. De suas realizações atuais, Kong Yuanyao foi colocado logo após Beimoi. Afinal, este último tinha entrado no clã um mês inteiro mais cedo do que Kong Yuanyao e, portanto, ele tinha um ponto de partida mais elevado. Muitos estavam expectantes dessa batalha, já que ambos eram discípulos de anciãos. No entanto, a emocionante batalha que eles estavam ansiosos para não aconteceu. Técnica Parede de Prata. O sangue de Zhao Feng ferveu quando uma camada prateada irradiou dele, o que fez seu corpo parecer perfeito. O fortalecimento corporal desse cara atingiu um nível tão alto. A multidão estava embriagada. As sobrancelhas do ancião Shui se contraíram quando ele olhou desamparadamente para o primeiro ancião e suspirou. Palma do vento e trovão. Com a técnica parede de prata como a base, Zhao Feng circulou sua palma do vento e trovão e se lançou em Kong Yuanyao com a velocidade do relâmpago. Pá! 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 Zhao Feng suprimiu Kong Yuanyao com ataques rápidos de relâmpagos. No primeiro movimento, Kong Yuanyao foi empurrado para trás. No segundo movimento, sua barreira defensiva se quebrou. No terceiro, ele cuspiu sangue. Eu perdi, mas eu não usei minha arma espiritual de nível médio. Kong Yuanyao disse deprimido. Os ataques de Zhao Feng foram muito ferozes e ele não teve tempo para pegar sua arma mortal de nível médio ou então, o resultado final poderia não ter sido o mesmo. Pelo menos, ele não perderia tão rápido. A terceira rodada chegou ao fim e apenas alguns foram capazes de manter suas sequências de vitórias. Zhao Feng olhou ao redor e apenas 4 pessoas foram capazes de ganhar 3 batalhas seguidas. Eles foram Beimoi, Han Xiaoyuan, Zhao Feng e Liu Yuer respectivamente. Aqueles que tiveram 2 vitórias e uma derrota, como Lin Fan, estavam fazendo bem, mas a maioria tinha 2 derrotas e uma vitória, enquanto alguns ainda tiveram 3 derrotas consecutivas como Xiaoyun. Vai ser a 4ª rodada. Zhao Feng estava ligeiramente expectante.
Havia apenas 4 pessoas que tinham progredido para a 4 rodada, o que significava que ele tinha uma de 3 chances de conhecer Beimoi, Han Xiaoyuan ou Liu Yuer. Se ele encontrar Liu Yuer, não haveria qualquer pressão. Mas seria problemático se ele encarasse Han Xiaoyuan ou Beimoi, aqueles dois poderiam desafiar aqueles no quarto céu. Depois de descansar por 1 hora, eles atrairão seus oponentes. A 4ª rodada finalmente havia começado. Embora esta rodada não tenha sido a última rodada, foi uma rodada muito importante. Zhao Feng não pôde deixar de espreitar a placa em sua mão. Ele suspirou e balançou a cabeça, não era Liu Yuer.